Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Ronaldo da BeamLife Brasil e hoje vamos para mais um dia do nosso desafio InfraBeam. Estamos no nosso segundo dia. Bom, hoje, na verdade, o nosso assunto aqui será as superfícies e os alinhamentos. Então, vamos lá para mais um. Bom, as superfícies, elas são uma ferramenta, né, que é muito importante aqui no Civil 3D. A gente utiliza ela para tirar volumes, para inserir elementos em um terreno. Então eu vou mostrar para vocês duas maneiras de como você pode criar uma superfície topográfica e os alinhamentos que são ferramentas fundamentais, né, para o nosso traçado geométrico em projetos de infraestrutura. Então, vou começar, sem mais delongas, né, a falar para vocês sobre as superfícies criadas por meio de arquivos de pontos. O que são as superfícies e o que são esses arquivos de pontos, né? Bom, arquivos de pontos são aqueles arquivos que vêm no formato TXT muitas vezes e são separados ou por pontos, ponto e vírgula, ou por espaços. São arquivos que vêm de outros softwares, muitas vezes topógrafos realizam o levantamento deles por meio de um programa, de um equipamento que sai em uma extensão compatível com o TXT. E a partir desse levantamento a gente transforma esses pontos levantados numa superfície no Civil 3D. Vou mostrar aqui para vocês a cara desse arquivo. Bom, esse é o arquivo que a gente vai estar utilizando hoje para demonstrar como funciona a Surface. Esse é um arquivo de pontos, ó, veja que ele tem a numeração, né, a identificação dele, 1, 2, 3, 4, 5 e assim em diante. E as coordenadas, norte, leste e também a elevação. Beleza? Bom, então vamos para a Surface. Para criar uma superfície, como é que eu faço, né? Eu venho aqui, ó, em Surface, se tiver em português será superfície. Create Surface. Aí me abre essa janelinha, essa caixa de diálogo. Ele dá umas informações sobre o tipo da superfície, o layer que ele vai ser criado e aqui algumas informações. Bom, o nome eu vou colocar superfície por pontos, InfraBeam. A descrição não é necessário porque ele vai ser só uma observação para você se controlar, se gerenciar. Nesse caso ela não vai mudar em nada, então eu vou deixar assim mesmo com description. Eu não vou entrar a fundo na parte de formatação. O estilo e o material de renderização, eles são mais como formatação da sua ferramenta. Aqui o estilo é contours 2 metros e 10 metros, que ele vai criar curvas de nível a cada 2 metros e uma diferente a cada 10 metros. E aqui também tem o estilo de material de renderização. Mais para frente, em outra oportunidade, não vai ser aqui no InfraBeam, mas a gente vai abordar também como faz a formatação, como muda essas configurações e estilos aqui no nosso Civil 3D. Então aqui nesse caso vou dar um OK. E não aconteceu nada aparentemente, né? Mas aqui, se você olhar na Toolspace aqui na nossa esquerda, aqui em Surface ele criou um maisinho. E se você clicar no maisinho, aqui está a nossa superfície por pontos. Clicar no maisinho de novo, ele dá essas três opções, né? Que são as máscaras, watersheets e as definições. Para a gente iniciar aqui a criação por meio dos pontos, a gente vai utilizar o menu da definição, que a gente vai definir como essa superfície será criada. E ele dá para a gente uma série de opções aqui, por contornos, por linhas, por curvas de nível já existente, por arquivos DM, por objetos de desenho. Mas no caso aqui, como a gente vai fazer por pontos, a gente vai utilizar arquivos de pontos. Clico com o botão direito, adicionar.
Aí ele pergunta aqui, tá, qual que é o arquivo de pontos que você vai utilizar? Então eu vou no maisinho, aí aqui na minha pasta eu vou selecionar esse daqui, ó, Surface 1A PNZD. Esse PNZD é o tipo do formato que ele está separado. Além de ser delimitado por espaço, ele tem essa configuração aqui. Então eu vou selecionar, vou dar um OK. Carregou o arquivo, aí ele fala, especifique qual que é o tipo do seu formato. Então, como eu disse, é o PNZD com espaço delimitado. Aí, ó, vejam que aqui ele já mostrou para a gente qual que é a configuração que vai sair. Então, tem a numeração, né, a identificação, tem a coordenada leste, tem a coordenada norte e tem as elevações. Aí eu dou um OK. Aparentemente, nada também, né? Mas é porque a gente não está exatamente nas coordenadas onde estão aqueles elementos. Então eu vou utilizar o comando zoom extend, né? É uma das poucas vezes que a gente vai estar utilizando aqui a linha de comandos. O zoom extend, para quem não conhece um atalho, né? 2 cliques com a nossa roletinha aqui do mouse, né? Do nosso cursor. Aí ele me levou exatamente para onde foi criada a superfície por meio dos pontos. Viram como é simples, é fácil? É uma ferramenta que é bastante importante e você consegue um bom resultado dependendo da quantidade de pontos. É muito importante citar que a quantidade de pontos é fundamental para você ter uma superfície muito boa, né? Bom, agora eu vou falar para vocês um pouco a segunda maneira de criar uma superfície, né? A segunda maneira de criar uma superfície aqui no Civil 3D é por meio de superfícies já em 3 dimensões. Eu extraí esse elemento aqui, que é de um projeto de infraestrutura viária. Ele é uma rotatória onde tem 2 alças e eu extraí um trecho desse projeto já topográfico com a malha triangularizada. O que é essa malha triangularizada? É uma malha que já está feito todos os ajustes topográficos de acordo com a função de triangularização. Então, aqui a gente vai ter uma malha mais precisa, né, desse terreno, já está reajustado, a gente só tem que transformar ela para uma superfície no Civil 3D. E como a gente faz isso, né? Da mesma maneira, vou em superfícies, criar superfícies, aí o nome aqui eu vou dar um nome diferente, né, superfície por 3D Face. Aí a mesma coisa, não vou colocar a descrição, mantenho as configurações ali e dou um OK. Da mesma maneira que ele me deu as opções aqui no meu menu da Toolspace, vou em definições. Nesse caso aqui, como eu falei, a gente vai utilizar as faces em 3D, né? Mas aqui, como vocês podem ver, eles não dão essas opções. Então, o que que a gente faz? A gente seleciona essa opção aqui, ó, Drawing Objects, porque ele já é um elemento que já está em desenho. Vou adicionar. Aí ele fala qual que é o tipo do objeto que a gente tem aqui. Bom, são pontos, linhas, blocos, textos? Não. São faces em 3D. Seleciono eles. Vou pedir para ele manter os contornos, né, as beiradas dos objetos. Não vou colocar uma descrição. Dou um OK. Aí ele pede para a gente selecionar, né, os elementos. Então eu seleciono todos esses elementos. Dou um Enter. E a nossa superfície está criada. Nesse caso eu não preciso usar o Zoom Extend, porque na verdade a gente já está exatamente no local onde a superfície está sendo criada. Vou só dar um hide aqui, né, esconder todos os elementos, select similar, esconder esses elementos para mostrar para vocês a nossa superfície. Essa é a superfície. Claro que é totalmente diferente daquela superfície levantada por pontos, porque ali tem muito mais detalhe, muito mais pontos. Aqui eu só peguei um trecho, né, de um projeto de infraestrutura que já estava para ser implantado, então não tinha tantas curvas de nível a serem cortadas. Então, essa daqui é uma segunda maneira de criar a superfície no Civil 3D. Bom, o que vocês acharam? Gostaram dessas maneiras aí de criar a superfície topográfica?
É bem legal você saber utilizar essa ferramenta, porque a partir do momento que você tem uma superfície cadastrada do banco de dados do Civil 3D, as demais funções que você tiver que fazer relacionada a esse terreno, esse trecho, vão estar todas interligadas. Então você vai fazer um alinhamento para aquela superfície, vai fazer um corredor com aquela superfície de terreno como base. Então é importante você ter esse controle. Bom, agora vamos para a nossa segunda etapa, como eu conversei com vocês, vamos para o nosso alinhamento. Bom, eu vou fazer o alinhamento da maneira que eu acho aqui que é uma que eu gosto bastante, né, que eu vou ensinar para vocês, que é uma das mais práticas, que é a partir de objetos existentes. E o que são esses objetos existentes? São, na verdade, linhas que representem o seu traçado geométrico, ou pelo menos o eixo do seu traçado geométrico, né? E como que a gente faz? Do mesmo jeito que no AutoCAD, eu vou desenhar um segmento aqui no Civil 3D com o comando de line. Outro ponto importante antes de eu começar o traçado é que quando você vai fazer um traçado geométrico, é interessante que você não cruze muito as curvas de nível, porque quanto mais curvas de nível você atravessar, maior vai ser o volume de terra que você vai movimentar para fazer esse traçado. E muitas das vezes, dependendo de quanto volume de terra você vai movimentar, você torna o seu projeto inviável. A ideia é que você equilibre cortes e aterros para aí sim você conseguir fazer um projeto que seja bem legal, bem viável. Eu vou fazer um traçado aleatório aqui só para testar a ferramenta com vocês. Não tem conceito nenhum, é só para mostrar a ferramenta, hein, pessoal? Então vou fazer um traçado aqui. Aí eu venho para cá. Aí eu venho aqui. Dou um enter. Aí agora, mais uma vez, vou selecionar as linhas que eu desenhei e vou dar um join, que é um comando aqui para unir essas linhas, transformar elas em um traçado só. Aí uma vez que você tem o seu traçado único, você vem aqui ó, em Alignment, em português estará em alinhamentos. Ele te dá várias opções. Como eu falei, a que eu acho que é mais simples e mais legal é o Create Alignments from Objects. Então vou selecionar essa ferramenta aqui. Aí ele pergunta qual objeto você quer que seja seu alinhamento. Então vou selecionar o nosso traçado, dou um Enter. Mas não aconteceu nada. Aí, ó, ele fez esse desenho da seta aqui. O que é essa seta, né? Ele está perguntando para a gente aqui, ó, na nossa caixa de diálogo, aperte Enter se você aceita que a direção do alinhamento seja essa. Se não, você aperta R e para ser o reverso. Então, ele pede para você, esse o sentido do alinhamento? No meu caso, é sim. Então, vou dar mais um Enter. Aí ele abre a nossa caixa de diálogo para criar o alinhamento. Vou chamar esse alinhamento aqui de alinhamento infrabeam. Qual que é o tipo desse alinhamento? Aí eu tenho várias opções. Eu posso ser o de canto de via, ou da sarjeta, ou é um alinhamento de ferrovia. Eu vou utilizar o centerline mesmo porque eu quero que esse alinhamento seja da linha de centro do meu projeto, né? Aí aqui, se você quiser utilizar a descrição, você pode escrever alguma observação para você lembrar, mas não é obrigatório. Aqui, a Starting Station. O que é isso? É em qual estaca que ele vai começar o seu projeto. Aqui, vale lembrar no meu caso, aqui como eu estou usando a versão em inglês, ele puxa para o estaqueamento americano, né? Então, claro, tem jeitos de corrigir, é na formatação que se ajeita isso daí, mas eu não vou mexer nisso aqui agora, eu vou deixar ele começar na estaca 0 mais 0 mesmo e seguir o estaqueamento americano. Aí agora eu vou vir aqui ó, em Design Criteria. O que é isso? Você pode definir qual que é a velocidade limite da via, qual que é a velocidade de projeto, né? Então eu vou utilizar aqui, tá 100, eu vou colocar 80. Só para a gente mudar, para mexer. Mas isso daí geralmente é com base em cálculos e detalhados de projeto. Aí agora você tem a opção, você quer desenhar de acordo com o que você vai projetar, né? Às vezes você tem o cálculo já feito em outro programa, só tem que desenhar no Civil 3D. Mas caso você esteja projetando do zero, é interessante que você assinale isso daqui, ó. Usar um critério de projeto.
que são os critérios das normas. Aqui você escolhe quais, aqui ele fala, né, de acordo, para você selecionar quais são os arquivos de critério que ele tem que seguir. Aqui você pode selecionar, buscar, eu vou manter o que já está no programa, e ele fala o raio mínimo, a transição, né, comprimento de transição, e ele vai seguir isso daí no traçado do alinhamento. Bom, dou um OK. E aí está criado o nosso alinhamento. Mas como nem tudo é perfeito, ele mostra pra gente aqui uma exclamação. E o que é essa exclamação? Ele fala: olha, você apontou para mim que ia seguir um parâmetro de projeto, uma norma. E na norma está falando que o raio mínimo é de 280 metros. Mas o seu raio do seu traçado está a 200 metros. E aí, o que você vai fazer? Bom, a gente tem que corrigir, né? Então, vamos lá. Não é nas propriedades. Você vai clicar aqui, ó, com o botão direito no seu alinhamento. E vai vir aqui, ó, editar geometria do alinhamento. Aí ele abre essa caixa de diálogo, que tem várias opções de traçado, mas a gente vai vir aqui, ó, Alignment Grid View, que é uma tabelinha mostrando os diálogos, os parâmetros, tudo direitinho. Aí ele fala aqui, ó, o raio que tá é 200, mas o raio mínimo é 280. Então a gente vem aqui, corrige. Às vezes não vai ser possível por causa do traçado que você fez e ele não vai aceitar o raio que você está colocando aqui. Então o que a gente faz nesse caso, se ele não aceitar? A gente ajeita o traçado, muda o traçado para que ele atinja essa norma, porque ele atinja a necessidade de utilizar o raio mínimo de 280. Então vou colocar aqui 280. Nesse caso ele aceitou. Então, menos mal. Agora vamos ver no outro aqui, 280. Ele aceitou também. Então, nesse caso, nosso alinhamento está ajustado. E aí, pessoal, gostaram da ferramenta do alinhamento? O que vocês acharam? Bom, esse era o conteúdo do nosso segundo dia de InfraBIM, que são as superfícies e os alinhamentos. Eu espero que vocês tenham gostado e continuem com a gente nos próximos dias de desafio. Se você ainda não segue nossa página aí no Instagram, siga a gente para estar por dentro das novidades e de mais dicas referente ao BIM, tanto para infra, tanto para edificações. O importante é que a gente vai falando de BIM. Siga a gente no nosso canal aqui, se inscreve aqui no nosso canal no YouTube também para você estar a par, né, do que a gente está postando, dos novos vídeos e você está sempre acompanhando a gente. Manda para os seus amigos acompanharem também a gente, para eles darem uma olhada aqui nesse nosso desafio do InfraBIM. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês para o dia 3. Galera, um grande abraço, até a próxima.